Se você começar a investir hoje R$500 todo mês em uma carteira bem montada e aumentar esse valor todo ano ali em 10%, no final de 10 anos você vai ter R$62 mil. Isso vai conferir para você uma renda passiva de R$1.619 todo mês. Se você, ao invés de investir R$500, você investir R$1.000, esse número vai para quase R$324 mil. Renda mensal de R$3.238 todo mês. Se você conseguir poupar R$3 mil, portanto bem mais, você cruza ali a barreira dos R$970 mil, quase R$1 milhão. Isso ia gerar para você uma renda mensal passiva de R$9.700 todo mês, 9.715 para ser mais exato. Digo isso no cenário mais conservador. A questão é de que investir R$500 para muitas pessoas já é um desafio. R$1.000, maior ainda, 3 mil, quase impossível. Agora, se eu falar para você que se você investir R$500 por mês e mudar esse prazo para 20 anos, o seu patrimônio não dobra. Isso mesmo, ele não dobra. Ele multiplica por 7. Fica até o final desse vídeo porque os números, quando você alcança aí 20 anos investindo, eu estou na metade do caminho aproximadamente, né, 10 anos, mas quando você chega nesse momento, né, 20 anos investindo, bom, fica no vídeo, os números vão te impressionar. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como montaria uma carteira de investimentos para o longo prazo. Do zero, com ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior e melhor ainda, eu vou fazer algumas projeções para você avaliar cada cenário, investindo 500, 1.000, 3.000, 10 anos, 20 anos. Eu tenho certeza que em um desses cenários aí você vai se identificar. Ah, Bruno, esse valor aqui eu consigo poupar por mês e para mim 10 anos é melhor. Não, para mim não tem problema esperar 20 anos. Você vai saber exatamente qual vai ser o tamanho do seu patrimônio e principalmente quanto que você vai receber de renda mensal. A maioria das pessoas que perguntam para mim sobre aposentadoria pensam que precisa de muito dinheiro para começar. Eu falo aqui no canal com muita frequência que eu comecei com R$500 para poder lembrar as pessoas que eu comecei com 500. Outras pessoas acham que precisa de 35 anos no trabalho formal para poder ter direito a alguma aposentadoria, que é incerta, que pode atrasar porque é o governo que vai te pagar. E em relação ao valor que você vai receber, você não sabe exatamente o que vai ser, isso é passado. É verdade que hoje a aposentadoria que você espera pelo INSS vai te oferecer aí um salário mínimo e meio, quem sabe um pouco mais. O fato é que muito provavelmente não vai ser o suficiente. Mas existe uma segunda aposentadoria que é aquela que eu falo aqui. É aquela que você constrói. Isso mesmo, a aposentadoria que você constrói para você. É você, em um final de um período, você vai ter a aposentadoria do governo, mais a aposentadoria que você construiu. E olha, essa que você construiu, ou que você vai construir com a ajuda desse vídeo aqui, pode ser muito, mas muito maior do que a que você vai receber no INSS. A boa notícia é de que você não precisa de muito dinheiro para começar. Você pode começar com muito pouco. Só exige que você comece. E começar bem é muito importante. Então, começar investindo bem, com uma carteira bem diversificada. Não aquela história de começar a investir e colocar tudo em tesouro direto, CDB, caixinhas. Estou falando de ações, fundos imobiliários, renda fixa também, mas também investimento no exterior. Então é renda fixa uma parte, mas uma boa parte de renda variável, que tem que ser provado um ótimo investimento para longo prazo. Então é todos os investimentos trabalhando juntos para poder construir patrimônio para você e uma renda passiva muito acima da média, que você não conseguiria investir em renda fixa ou, no mínimo, você demoraria muito mais tempo para construir isso na renda fixa, somente renda fixa. Bom, a carteira que eu montaria estaria dividida entre renda variável e renda fixa e teriam 4 pilares. Cada um pilar com função diferente e juntos eles se protegem ao mesmo tempo que oferece para você uma rentabilidade melhor. Primeiro pilar, e um pilar importante, fundos imobiliários. Nesse caso, para essa carteira, você poderia colocar, se é um investidor iniciante, 35% da tua carteira em fundos imobiliários. Hoje eu tenho aproximadamente 33%. 35% pode ser até bastante interessante para você, por quê? Porque tendo um pouco mais de fundos imobiliários, você vai receber mais renda mensal todo mês, porque é uma característica dos fundos imobiliários entregar rendimento isento de imposto de renda com previsibilidade. Isso permitiria que você utilizasse esse rendimento que cai todo mês na tua conta, imediatamente, um mês após que você investe, e transformar ele em aporte também, em investimento. Então, se você investe R$500 por mês, com o rendimento que cai dos fundos imobiliários, você automaticamente vai investir mais do que R$500 todo mês, porque é os seus R$500 mais o rendimento. No outro mês, mais rendimento ainda. No outro mês, mais rendimento ainda, porque você está comprando mais cotas. Então, eu montaria aí na carteira de fundos imobiliários, uma carteira com 15 fundos imobiliários bem diversificados, entre fundos imobiliários de tijolo e de papéis. E por que 15? Porque 15 fundos imobiliários bem escolhidos já confere para você uma ótima diversificação e com a possibilidade de investir em vários tipos e segmentos de fundos imobiliários diferentes. Então é uma diversificação real e sem complexidade desnecessária. Os fundos imobiliários, conhecidos como FIIs,
tem uma vantagem enorme, pagam dividendos todo mês, e pessoa física é isento de imposto de renda nesses rendimentos, então é dinheiro caindo todo mês na tua conta, sem parar, e que você pode utilizar para poder comprar mais cotas. Legal, Bruno, quais fundos imobiliários escolher? Bom, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou te recomendar assistir o último vídeo que eu fiz de fundos imobiliários. Eu fiz um vídeo completo sobre isso recentemente, fundos imobiliários de papel, de tijolo, vou colocar na descrição. Depois desse vídeo aqui, assista ele até o final, aí você vai conferir esses fundos imobiliários que eu mencionei. Não é uma recomendação direta, mas é com certeza uma lista de fundos imobiliários excelentes, porque tem boa liquidez, não tem problemas financeiros, tem baixa vacância, pagam bons dividendos. Depois você dá uma olhada nesse vídeo. A maioria desses fundos imobiliários que eu mencionei no vídeo tem na minha carteira, justamente por causa disso, porque eles foram selecionados com critérios bem rigorosos. Vou colocar o link aqui na descrição e vou pedir para o editor colocar aí a capa do vídeo aqui na tela. Ó. Não vai lá assistir agora, calma, a gente está montando a carteira. Entende? Entenda o processo primeiro, assista o vídeo até o final, depois você vai lá assistir, ok? Segundo pilar, ações de empresas brasileiras. Nesse caso, eu recomendo 20 ações de empresas brasileiras. Isso vai gerar diversificação e a possibilidade de você investir em vários negócios diferentes, vários setores e segmentos diferentes. Colocou 30% de fundos imobiliários, 35%, isso você vai decidir? Alguma coisa próxima disso que eu recomendo? Coloque pelo menos 30% do teu patrimônio em ações. Como eu falei, segmentos, setores diferentes, bancos, energia, commodity, saneamento, varejo. As ações de empresas brasileiras têm um papel diferente dos fundos imobiliários na carteira. O papel das ações é crescimento. É importante lembrar de que é crescimento no longo prazo. Nos últimos 20 anos, na Bolsa Brasileira, as empresas sólidas multiplicaram o patrimônio. E eu estou falando nos últimos 20 anos. Então, mesmo passando por crises, eleições, juros altos, pandemia, isso não foi impedimento para empresas sólidas crescerem muito. E é claro, quem investiu nessas empresas multiplicar o patrimônio. Gravei também um vídeo recente sobre ações, vou colocar o link aqui na descrição. Diga-se de passagem, todo mês aqui eu faço vídeos sobre ações com potencial de valorização, dividendos. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, marca o sininho, porque com certeza é um conteúdo de muito valor gratuito para você assistir. Quando você se inscrever, automaticamente você vai ver os próximos vídeos. Se você marcar o sininho, você vai ver todos os próximos vídeos. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo que eu falei sobre ações. Semana que vem, hoje eu vou fazer um outro vídeo sobre ações também. Então, olha, se inscreva. Terceiro pilar, investimento no exterior. Hoje é fácil investir no exterior. Com a mesma conta que você tem aí na corretora aqui no Brasil, que você compra ações, que você compra fundo imobiliário, você investe em 500 empresas americanas ao mesmo tempo com um produto. Um ETF chamado IVVB11. Me espanta saber que muitas pessoas hoje não investem ainda fora do Brasil. Mas nos últimos anos se tornou muito fácil. Sem precisar abrir conta lá fora, sem precisar de uma conta internacional global, você já consegue investir no exterior, como eu falei, utilizando o ETF IVVB11. Esse ETF replica o SP500, o SP 500, que é um índice que mede a performance média das 500 maiores empresas americanas. Então, em apenas um produto de muito fácil acesso, você consegue investir em 500 empresas. Quais 500 empresas? As 500 maiores e melhores empresas americanas, de vários setores e segmentos diferentes. Então, não tem como errar. Com uma cota desse ETF, você está comprando ações da Apple, da Microsoft, Amazon, Google, tudo junto em um único ativo. E por que investir em um produto que replica o SP500? Porque o SP500, esse índice que mede a performance dessas 500 empresas, historicamente deu retorno. Não existe um único período de 20 anos em que o SP500 deu prejuízo para o investidor. Sabe quem fez uma aposta pública sobre esse índice, o SP500? Essa aposta ficou muito famosa no mundo todo, Warren Buffett. Em 2007, ele apostou $1 milhão que um fundo atrelado ao SP500 bateria qualquer carteira recomendada. Bom, a aposta foi em 2007 e o resultado veio em 2017. O SP500 rendeu 125% no período e esses outros fundos, comparados ao SP500, renderam menos de 40%, 36%. Ou seja, o Warren Buffett ganhou essa aposta com folga, provando que SP500, portanto, traduza-se, né? Aqui no Brasil, o ETF IVVB11 vai ganhar nesses cenários. Muito mais eficiente do que você tentar ficar escolhendo um investimento no exterior muito sofisticado, escolher ações individualmente. Bom, pelo menos o recado do Warren Buffett foi bem claro, né? Para a maioria das pessoas, o índice simples e tempo, né? Portanto, paciência, é o suficiente para poder trazer um retorno acima da média. Muito melhor do que uma estratégia complicada lá na comparação que ele fez. Então, na hora de investir no exterior, que eu considero fundamental ter na tua carteira uma parcela dolarizada, não complique muito. ETF SP500. Quarto pilar da carteira, renda fixa. Aí nesse ponto aí eu vou ser um pouquinho
exigente. 15% apenas. Eu diria que no máximo 20% da tua carteira deveria ter renda fixa. O quarto pilar da carteira é renda fixa, então, portanto, você pode utilizar Tesouro IPCA, Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, CDBs com prazo um pouquinho mais esticado para você ganhar com o tempo, né? Então, quando você compra um CDB de 1 ano, ele te oferece uma rentabilidade menor. Quando você compra um CDB com prazo de 3, 4 anos, costuma ser uma rentabilidade maior. Mas o fato é que, independente do cenário, o destaque da sua carteira nunca vai ser renda fixa. Você vai conseguir ali um retorno real, acima da inflação, mas não vai ter aquele fator de multiplicação tão expressivo. A renda fixa a gente pode considerar aí uma âncora da tua carteira. Não um foguete, mas uma âncora. Então traz segurança, traz estabilidade, permite você ter um recurso financeiro interessante ali, mas está muito mais associado à imagem da âncora, que traz realmente segurança, firmeza, estabilidade, do que é um foguete. Então não coloque mais do que 15 a 20% de renda fixa na tua carteira para esse projeto de aposentadoria. A gente está falando de projeto de longo prazo, porque o objetivo dessa carteira de aposentadoria é ter um patrimônio significativo no menor tempo possível, com segurança. Por mais que muitas pessoas te incentivem com essa ideia, né, falando muito sobre renda fixa, e diga-se de passagem, muitas vezes falam de renda fixa até com certo interesse, porque é um vídeo patrocinado, ou porque tem o próprio produto, um ETF de renda fixa. Aí ele é muito interessante. Por quê? Porque sou eu que vendo. Mas lembre-se, renda fixa não é o local para estar o seu dinheiro se você busca crescimento. Ele te protege, mas não te aposenta sozinha. Renda fixa, não. E especialmente num país como o Brasil, com uma inflação histórica, né? Então você vê, mas a renda fixa entregou 14%, 15%, e quanto é que estava a inflação? Então o teu ganho real não é tão significativo quanto você imagina quando você coloca a inflação no meio. Bom, montamos uma carteira com renda fixa, ações, investimento no exterior e fundos imobiliários. Agora vamos aos cenários. 3 cenários diferentes. Rentabilidade de 12% ao ano, conservador e perfeitamente alcançável. 15% ao ano em um cenário realista, alcançável, principalmente uma carteira bem montada. E 17% ao ano, já um cenário mais otimista, que sinceramente também é possível alcançar, mas é um cenário mais otimista. Quem segue uma boa estratégia de investimentos, quem escolhe bem os ativos, consegue. Eu vou mostrar para você a rentabilidade da minha carteira nos últimos 12 meses e a rentabilidade da minha filha, que segue uma estratégia muito semelhante à minha. Ela escolhe outras ações, outros fundos imobiliários, mas investe bem também. E, obviamente, eu invisto há quase 10 anos, minha filha investe há menos tempo, mas investe bem também. E nos últimos 12 meses, não só eu, mas também ela, tivemos uma rentabilidade acima de 17%. É claro que recentemente a Bolsa Brasileira subiu bastante, mas ao mesmo tempo a Bolsa Americana ali ficou estagnada, dólar caiu, a carteira também tem fundos imobiliários. O fato é que essa explosão que aconteceu na Bolsa Brasileira recentemente permitiu ter uma rentabilidade bem acima de 17%. Premissa importante aqui, nessas simulações consideraram que você vai investir R$500 ou R$1.000 por mês, mas todo ano vai aumentar esse aporte em 10%. Qual o objetivo disso? É simular um aumento de renda natural que deve acontecer no teu salário. Esses 10% pode parecer pouco, mas faz uma diferença brutal nos teus aportes. Às vezes, essa diferença de aumentar 10% no teu aporte mensal todo ano vai se dar não só pelo teu aumento de salário, mas pela tua capacidade de economizar mais, de enxugar o orçamento, mas a gente está considerando isso nessas contas. Outro ponto também é que a renda mensal que você vai ver nessa simulação considera 1% ao mês de renda mensal. Eu mostrei recentemente minha carteira de fundos imobiliários que rende mais do que 1% ao mês. Eu considero também uma taxa de 1% ao mês conservadora. Para uma carteira com fundos imobiliários, ações, investimento no exterior, uma carteira para render 1% ao mês não precisa de 15% ao ano, menos do que isso. Mas vamos lá, eu vou te mostrar a tabela agora. Olha só, o cenário aqui de R$500 por mês iniciais, né, e pelo período de 10 anos. Se você tiver uma rentabilidade de 12% ao ano, o patrimônio total vai ficar em 161.909 em 10 anos e uma renda mensal de 1.619 por mês, aproximadamente. Se você tiver uma rentabilidade de 15% ao ano, você vai ter um patrimônio de 185.893 e uma renda mensal de 1.859 por mês. 17% ao ano, 204 mil de patrimônio, renda mensal de 2.041 por mês, aproximada. Com R$500 por mês, né, que é o mínimo da tabela, em 10 anos você já pode ter mais de 1.600 de renda passiva todo mês, já é um salário mínimo chegando na tua conta todo mês e sem trabalhar. Cenário 2, ali, ó, R$1.000 por mês e 10 anos, 15% ao ano, investindo R$1.000 por mês, patrimônio de 371 mil, renda mensal de 3.718 por mês. 17% ao ano, cenário otimista, patrimônio de 408 mil, renda mensal de 4.081 por mês. Então, com R$1.000 por mês, a renda chega a 3.238 no conservador
e 4.081 no otimista em 10 anos. E o cenário de investir em 2.000 por mês em 10 anos? Tendo 12% ao ano, você teria um patrimônio de 647 mil, renda mensal de 6.476. 15% ao ano de retorno, 743 mil de patrimônio, renda mensal de 7.436. E 17% ao ano, cenário otimista, 816 mil, com renda mensal de 8.162 por mês. Então, com 2.000 por mês, você pode ter entre aí 6.476 e 8.162 de renda mensal passiva. Uma família inteira vive disso com folga. E se você consegue investir 3.000 por mês por 10 anos? Bom, aí nesse caso você teria 12% ao ano, 971 mil de patrimônio, renda mensal de 9.715. 15% ao ano de retorno, 1.115 mil de patrimônio em 10 anos, e você teria uma renda mensal de 11.154. E no cenário otimista, 17% ao ano, 1.224 mil de patrimônio, uma renda mensal de 12.243. Então, com 3.000 mensal investindo, né? Olha só a diferença que faz o aporte, né? E 15% ao ano, né? Então ali o retorno provável, mediano, você passa de R$1 milhão aí em 10 anos, renda passiva de mais de 11 mil por mês, uma aposentadoria com certeza bastante confortável, né? Antes mesmo de completar uma vida de trabalho formal, né? 30, 35 anos. Agora eu preciso te mostrar uma coisa, porque investimento, principalmente quando se pensa em aposentadoria, é um projeto para longo prazo, e ele mostra um resultado realmente muito significativo quando você tem um horizonte de longo prazo, quando você considera mais tempo. E olha só o que acontece quando você coloca o prazo de 20 anos. Quando a gente muda a conta para, ao invés de 10 anos, 20 anos investindo. Os mesmos aportes, a mesma rentabilidade, só que o dobro do tempo. Eu tenho certeza que essa é a hora que você vai ficar de queixo caído. Porque olha só, considerando R$500 por mês e tendo uma rentabilidade de 12% ao ano, em 10 anos você teria 161 mil. Em 20 anos você teria 922 mil. Em 10 anos você teria uma renda de 1.619 por mês. Em 20 anos, uma renda de 9.228 por mês. Então, quando você dobrou o tempo, não dobrou o valor que você vai receber. Pelo contrário, multiplicou por 5,7. Se você tiver um retorno de 15% ao ano, investindo R$500 por mês, ao invés de um patrimônio de 185.893 em 10 anos e uma renda mensal de 1.859, você vai ter um patrimônio de 1.234.000 e uma renda mensal de 12.342. 6,6 vezes maior a tua renda mensal e patrimônio. E você não dobrou o teu aporte. A mesma rentabilidade. Só que o tempo foi maior, ao invés de 10 anos investindo 20 anos. E 17% ao ano no cenário otimista. Ao invés de ter um patrimônio de 204 mil em 10 anos e uma renda mensal de 2.041, você teria um patrimônio de 1.510.000 e uma renda mensal de R$15.101 por mês. Multiplicou por 7,4, com R$500 por mês. É isso que o tempo faz. Isso é para mostrar para você de que você não precisa investir 3.000 por mês. Você não precisa investir R$1.000 por mês, nem 2.000. Você pode investir 500, só que tem que ter paciência. Se é o teu caso. Ah, Bruno, eu posso investir 2.000? Maravilha. Posso investir 3.000? Muito bom. Posso investir mais? Muito bom também. Mas o fato é de que funciona para todo mundo. Funciona para quem só pode investir R$500 por mês também. Entendeu? Eu vou colocar aqui só por uma medida de comparação os outros quadros aqui. Ó. R$1.000 por mês, comparando 10 anos com 20 anos. 15% ao ano, que é a rentabilidade média ali. Ao invés de um patrimônio de 371 mil, você teria um patrimônio de 2.468.000. Ao invés de uma renda de 3.700 por mês, uma renda de 24 mil por mês. E investindo 2.000, 15% ao ano, ao invés de patrimônio de 743 mil e uma renda mensal de 7 mil, você teria um patrimônio de 4.900.000, uma renda mensal próxima de 50 mil por mês. E investindo 3.000, mais ainda, quem sabe é o teu cenário, não era o meu quando eu comecei a investir, com certeza. 15% ao ano, ao invés de um patrimônio de 1.115.000 e recebendo uma renda de 11 mil por mês, que já é excelente, você teria um patrimônio de 7 milhões de reais, mais de 7 milhões, 7.405.000 e uma renda mensal que ultrapassa os 70 mil reais por mês. É claro que para essa rentabilidade de 15%, 17%, seja mesmo 12%, é importante considerar a inflação. Como a gente não está considerando a inflação aqui, o ideal é de que quando você estiver recebendo uma renda de 12 mil, você utilize pelo menos 4 mil para reinvestir, para poder manter seu poder de compra. Quando você estiver recebendo uma renda de 15 mil, reinvista pelo menos 5. Desconte a inflação. A gente está falando aqui de valores totais. Mas é importante considerar também de que todo ano você aumentou seu aporte. Então, boa parte da inflação você já corrigiu. Então, em certa medida, a inflação você também está corrigindo. O ponto mais importante aqui é a diferença de 10 anos investindo para 20 anos investindo não é o dobro. É 6, 7 vezes mais. Porque os últimos 10 anos trabalham sobre um patrimônio que os primeiros 10 anos construíram. Os juros compostos não crescem em uma linha reta. Eles aceleram.
Por isso que o crescimento de patrimônio é exponencial. E a aceleração maior sempre acontece, obviamente, no final, já que é exponencial, né? Isso é matemática. E um alerta importante, por isso que quem sai no começo, para de investir no começo, ou começa a viver de renda no começo, perde justamente aí o maior poder de construção de patrimônio. Antes que você me diga assim, ah, Bruno, mas 15% é muito. Bom, o Ibovespa performou em média 13 a 14% nos últimos 20 anos. O Ibovespa, sem escolher as melhores empresas. Detalhe, incluindo crises, pandemia, eleições, uma carteira como eu te mostrei, bem diversificada, com exposição no exterior, bem administrada, pode superar o Ibovespa. De qualquer forma, aqui eu trouxe várias comparações, 17% no cenário otimista, 12% ali para o conservador. E sobre os R$500, quem não pode começar com R$500? Comece com 100, 200. A matemática provou aqui que escala. Então, comece como você puder. Comece e seja consistente, não pare. Pior cenário aqui não é rentabilidade de 12%. Né? O pior cenário não é esse. O pior cenário é não começar. Essa carteira não exige que você fique olhando todo dia. Montou uma carteira bem montadinha, não precisa ficar olhando todo dia. Uma revisão aí por trimestre já é o suficiente. Compra, segura, vende quando o lucro é muito expressivo ali, realiza um pouco, coloca o lucro no bolso, reinveste, aumenta os aportes aí sempre que puder. Pronto, só isso. Recapitulando aqui, 4 pilares: renda fixa, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas. Como eu falei, para você pode ser, quem sabe, 35% em fundos imobiliários, vai cair renda mensal ali certinho, vai te animar demais. Recomendo até que seja assim. 30% em ações, crescimento de patrimônio. Ah, não gosto de investir no exterior, não vou com a cara do Trump. Trump tá arrumando confusão e briga, guerra com todo mundo. Coloca 20% pelo menos. Pelo menos 20%. É uma proteção cambial importante dolarizar tua carteira. 15% em renda fixa como âncora. Renda fixa não é foguete, é âncora, é estabilidade, segurança, mas não é foguete. Então, no máximo, 15 a 20% na tua carteira de renda fixa. Assista os 2 vídeos que eu mencionei de ações e fundos imobiliários, bem completos. Boas ações, bons fundos imobiliários. Se inscreva, marca o sininho para ver os vídeos que eu vou fazer na próxima semana de ações e fundos imobiliários também. Vou falar sobre fundos imobiliários interessantes agora no mês de maio, ações interessantes também, então se inscreva, marca o sininho, aproveita e dá um like nesse vídeo também se você gostou do conteúdo. Vai estar aqui na descrição do vídeo esses vídeos, tá? Você não tem como perder. E é isso, se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe esse vídeo. Principalmente, comece a montar uma estratégia para ter uma carteira que vai gerar renda para você, a tua aposentadoria, a tua segunda aposentadoria, que eu tenho certeza que vai ser maior do que o INSS vai te pagar, muito maior. Não deixe de curtir esse vídeo também, que isso ajuda o canal a crescer, vai mostrar para outras pessoas também esse tipo de conteúdo gratuito de muito valor. E faz o seguinte, comenta aqui também nos comentários qual é o seu cenário e prazo. Ah, eu vou investir R$1.000 por mês, R$500, 3.000, por quanto tempo? 10 ou 20 anos? Comenta aqui o seu cenário e o seu prazo. Quero ver aqui nos comentários. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.